Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre diagnóstico e recuperação da saúde para prótese total, dando sequência então no nosso quadro, né, prótese total. Galera, se você gosta dos vídeos, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe um comentário aqui embaixo que me motiva a trazer mais vídeos para vocês. E me siga nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, @dr.luizftenfen. E galera, uma dica antes de mais nada, queria falar para vocês sobre o sistema Codental. É um sistema de agendamento e organização, gestão odontológica, onde você consegue agendar todos os seus pacientes, colocar todos os seus dados financeiros, todas as evoluções clínicas, né, os procedimentos que você executa. Eu vou fazer um vídeo mais à frente falando sobre esse sistema, porém você já pode ir entrando no site, que o link está na descrição, e se você colocar lá o cupom TEMFEM20, você vai ter 20% de desconto nos 6 primeiros meses de mensalidade, e é muito barato, vai te ajudar demais na sua rotina clínica, beleza? Primeiro de tudo, como para todo procedimento, é importante você fazer a anamnese do seu paciente. Na anamnese, você vai verificar a idade do paciente, qual que é o grau de instrução que esse paciente tem em relação ao uso das próteses totais e cuidados, situação familiar, ocupação, qual que é o trabalho desse paciente, histórico médico, né? Uso de medicações, limitações físicas que talvez esse paciente possa ter, como a gente bem sabe, a maioria das vezes a pessoa que faz uso de uma prótese total já é uma pessoa de mais idade, não é mesmo? Qual que é o grau de dependência também desse paciente dos familiares, né? E outras condições de saúde geral, se esse paciente também faz uso de tabaco, né? Alcoolismo ou até hábitos parafuncionais. Tudo isso é importante para a gente estar verificando na anamnese, tá? E, obviamente, também a queixa desse nosso paciente. Quais são as expectativas do paciente em relação ao tratamento? O que vem o incomodando? Se ele, de repente, já faz uso de uma prótese total, quais são os defeitos que ela tem, na opinião desse paciente? O que incomoda esteticamente, funcionalmente? Se já teve outras tentativas de reparo ou já tentou fazer outras próteses e não deu certo, para a gente poder investigar mais a fundo e ir atrás de uma solução mais definitiva para esse nosso paciente, beleza? E é importantíssimo também, na nossa consulta inicial, estar fazendo ali todo um protocolo fotográfico para a gente analisar a exposição do nosso, de sorriso do nosso paciente e também para até utilizar como uma forma complementar de diagnóstico, tá? Uma coisa que também é importante a gente avaliar é o uso de algumas medicações que podem causar xerostomia, ou seja, a diminuição do fluxo salivar desse paciente. A saliva é um dos fatores que vão importar bastante para a nossa estabilidade e retenção da nossa prótese total. Então aqui tem uma lista aí com alguns medicamentos, alguns exemplos que você pode até fazer um print da tela ali, para você depois olhar mais a fundo, né, que são medicações que podem causar xerostomia, que aí você precisa avaliar a possibilidade de uma suspensão, substituição do medicamento com o médico desse paciente, né, ou até mesmo o uso de alguma saliva artificial, beleza? Então alguns exemplos, né, são remédios que podem ser antihistamínicos, antidepressivos, antieméticos, antihipertensivos, antiparkinson, antiespasmódicos, antipsicóticos e até sedativos. Então aqui a gente tem uma lista ali que vocês podem depois olhar mais a fundo, que não é bem o objetivo desse nosso resumo, né? Muito bem. Então ao fazer o exame extrabucal, a gente vai pesquisar, investigar se te encontra alterações na face e na pele desse paciente, palpar os gânglios linfáticos e músculo também para verificar a tonacidade muscular, como é que está o grau de desgaste de dentes desse paciente, né? Sustensão labial do paciente, tanto em perfil quanto frontalmente, né? Com e sem a prótese, para a gente verificar qual que é o volume e o posicionamento vestibular, né? Ou a falta, né, de espaço para um recobrimento vestibular na prótese do paciente. É bem característico a gente encontrar pacientes com próteses desgastadas ou com um pequeno volume, onde dá aquela sensação que o paciente praticamente não tem dente, né? Como tira a prótese, né, essa região do suporte do lábio, ela acaba retraindo muito, né? Então isso é importante a gente avaliar no nosso exame extrabucal. De forma intrabucal, como eu falei, é importantíssimo a gente realizar fotografias. A gente vai avaliar a normalidade dos tecidos, a quantidade e qualidade da saliva do nosso paciente,
Hiperplasia, estomatites, ulcerações ou tumores, é importante investigar previamente também antes de confeccionar uma prótese, né? Uma palpação do rebordo, para a gente verificar se às vezes pode ter muita retenção, algum grau de reabsorção, ou uma mucosa mais flácida, que pode atrapalhar um pouquinho na confecção da nossa prótese, né? Ou até mesmo alguma espícula óssea remanescente de alguma eventual extração que o paciente possa ter feito. Então, isso tudo é importante avaliar previamente, tá bom? Qualidade da abertura bucal, os movimentos mandibulares, o paciente consegue executar bem abertura, fechamento, lateralidade, protrusão. Como que está a compressibilidade da mucosa palatina posterior e o grau de movimentação no palato, porque isso também pode ter uma influência ali, né, para a nossa retenção e estabilidade da prótese, beleza? É onde a gente vai definir a área de travamento posterior. Tamanho e posição da língua, principalmente questões de prótese inferior, tá? Se o paciente já possui prótese, você vai avaliar como é que ela está, o que aconteceu com ela, se ela teve muito desgaste, se ela tem defeitos de retenção e estabilidade, ou quais são as qualidades que essa prótese tem, né, para você tentar depois reproduzir isso. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a técnica. Importantíssimo exame radiográfico. Por mais que seja um paciente que vai fazer uma prótese total, nunca execute nenhum trabalho sem pedir uma radiografia panorâmica, tá? 70% das lesões que a gente tem na região de boca, elas estão em tecidos duros e muitas vezes são assintomáticas. Então, se você tiver uma radiografia panorâmica, muitas vezes você pode localizar alguma doença, algum problema que esse paciente possa vir ter. E às vezes até de forma precoce, orientando então esse paciente a buscar um tratamento, tá bom? Da mesma forma que você vai investigar se dentes inclusos, raízes residuais, qualidade do tecido ósseo. Então, normalmente, uma radiografia panorâmica já está de bom tamanho para você estar solicitando. Pode pedir uma oclusal também, mas a panorâmica já te ajudaria bastante, beleza? Em algumas situações que você encontra alguma lesão, você pode até estar solicitando uma tomografia na região específica. E se a partir desses exames você detectar a necessidade de fazer alguma intervenção cirúrgica, por exemplo, você pode estar solicitando então alguns exames complementares para poder fazer intervenções cirúrgicas ou até para investigar outras doenças sistêmicas, né? Que seriam exames, por exemplo, a glicemia, hemograma, o coagulograma e entre outros exames que você pode estar fazendo então a requisição para o seu paciente. Preparo de boca, galera. Vamos conversar um pouquinho então sobre o preparo da boca para receber uma prótese total. Se vocês olharem aí na primeira imagem, a gente observa que tem uma qualidade óssea com várias espículas, né? Um rebordo ósseo ali totalmente desfavorável, então que poderia estar necessitando eventualmente de uma cirurgia pré-confecção da prótese, onde teria que fazer uma correção desse rebordo ósseo, deixando ele regularizado, a fim de poder ter uma prótese que tenha uma boa retenção e estabilidade e também que não fique machucando, né, os tecidos moles do paciente. Se o paciente tiver alguma espícula, alguma pontinha óssea ali mais proeminente, ele vai ter uma fina camadinha de mucosa por cima e quando você fizer uma prótese, ela vai comprimir essa região e vai causar desconforto para o paciente. Então, ficar bastante atento a isso e até mesmo para se ter alguma outra doença, alguma úlcera que precisa ser tratada previamente. Então, obviamente, é imprescindível que todos os tecidos moles estejam sadios, porque a prótese ela vai ser suportada exclusivamente por tecidos moles, né? E toda a sua base de apoio. Então, a gente precisa ter uma condição de saúde na boca, porque senão a gente pode até perpetuar esse problema, tá? Alguns exemplos de problemas que a gente pode encontrar são estomatites protéticas. Então, as estomatites protéticas, elas podem ter um aspecto mais eritematoso difuso, ou seja, algumas manchas avermelhadas mais difusas ou pontilhadas na mucosa de suporte. A etiologia, ou seja, a causa disso, ela é multifatorial, ou seja, vários fatores, que podem ser fatores sistêmicos predisponentes na idade avançada, diabetes mellitus, deficiências nutricionais, imunológicas, doenças malignas ou uso de corticosteroides e imunossupressores, tá? São alguns dos fatores que podem causar, então, essas estomatites protéticas. Bom, para tratar esse tipo de situação, o paciente pode estar fazendo o bochecho de água bicarbonatada, né, umas 4 vezes ao dia, uso de nistatina e até mesmo miconazol. Outra situação que a gente pode encontrar seriam as câmaras de sucção. São resultados de hiperplasias papilares palatinas
que copiam o formato da câmara de sucção. Ou seja, é bem comum de encontrar algumas próteses que era feita ali uma câmarazinha, né, um buraquinho lá na prótese, para quando o paciente colocasse, ela causasse aquela sucção, dando maior retenção para a prótese, né? Porém, isso pode causar ali um problema para o paciente. E para a gente tratar esse tipo de situação, uma das formas seria arredondando um pouquinho essas bordas da câmara de sucção, ou até mesmo ir acrescentando aos poucos material de reembasamento ali, ou preenchimento, para a gente estar podendo aliviar e fazendo essa lesão ter uma regressão. Em casos mais invasivos, até mesmo uma remoção cirúrgica. Úlceras traumáticas. Nessas situações, são bem frequentes nas próteses que são recém-instaladas, mas também pode surgir em próteses antigas por perda de adaptação na área basal, por algum desajuste oclusal ou uma instabilidade da prótese, ou até mesmo fraturas da base da prótese e bordas que estão irregulares. Tá? Como que a gente poderia estar tratando esse tipo de situação? Se a causa for má adaptação, a gente pode fazer um desgaste na região da úlcera e muitas vezes um reembasamento com condicionadores de tecido, que são resinas resilientes ou silicones de reembasamento, tá? Isso normalmente vai tender a resolver esse problema aí até o paciente fazer a substituição da prótese. Caso a origem seja oclusal, problemas de oclusão, o ajuste pode ser também por desgaste ou até mesmo por acréscimo, dependendo da dimensão vertical de oclusão do paciente. Beleza? Bom, a gente também pode encontrar hiperplasia inflamatória fibrosa, galera. É a evolução dessas úlceras traumáticas que não foram resolvidas, digamos assim, né? É comum nas próteses que estão mal adaptadas para os pacientes. Como que a gente vai tratar? As hiperplasias menores elas podem ser regredindo apenas com a remoção da causa, né, do que está gerando esse tipo de problema, mas muitas vezes é necessário fazer uma remoção cirúrgica. Tá? E após a remoção cirúrgica, deve ser realizado também o reembasamento imediato da prótese. Corrigindo o formato de rebordos, né? Então a gente tem algumas situações que o rebordo está muito retentivo, que não é possível fazer com que uma prótese seja inserida, uma prótese de base rígida, né? Então nesses casos ali é necessário fazer mesmo, ter uma radiografia para poder fazer uma avaliação, fazer uma abertura de retalho ali, tá? Enfim, removendo, regularizando aquele rebordo, né? Tirando qualquer tipo de espícula ali para deixar tudo bem 100% e depois está podendo fazer uma prótese que fique assentada corretamente sobre a mucosa do paciente. Então sempre é importante, obviamente, também preservar ao máximo as estruturas ósseas que a gente tem, né? Elas vão servir também por baixo da mucosa como suporte da prótese total. Então a gente tem bastante dificuldade, principalmente em próteses inferiores, onde a gente tem uma maior perda desse rebordo, né, ósseo. Isso faz com que a gente tenha uma maior dificuldade, não que seja impossível, mas temos uma maior dificuldade em confeccionar próteses bem estáveis para a região inferior, beleza? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de reembasamento das próteses e posteriormente a gente vai entrar mais a fundo na obtenção do molde, da base de prova, rolete e toda a parte de execução também, beleza? Então, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e em breve retornaremos com novos vídeos. Forte abraço e até o próximo vídeo.